Inês, que bom! Que bom. Hoje eu tô achando minha sala tão escura. Peraí, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Conseguiu assistir algum filme, Inês? Responde aí no chat. Qual você assistiu? Não? Não. Cadê todo mundo hoje? Nem meu sobrinho tá aí. Falou que tinha preparado um monte de perguntas para me fazer hoje. Não, como ninguém se manifesta naquele grupo, ninguém falou nada, eu acabei não fazendo. E como eu falei, eu tenho que traduzir. E alguns filmes eu não me ligo de imediato qual que é o nome em inglês, e aí eu tenho que pesquisar. Por exemplo, uma secretária de futuro em inglês é Working Girl, eu jamais ia saber. Né? Tipo, jamais ia lembrar que aquele era o filme da minha... Até começar a ler a respeito putz, é esse o filme. E aí agora eu não lembro, eu fico com Working Girl na cabeça e não lembro de uma secretária de futuro, uma secretária do futuro. Lembro dos atores, lembro, assim, da história, né? Faz muito tempo da história por alto, mas eu não consigo lembrar do nome em português direito. Oi, Alexandre. Oi, Rui. Que bom ver vocês aí. Então, enquanto o povo vai chegando, eu lembrei de uma coisa que eu li muito, reli várias vezes, recomendei para diversas pessoas e eu simplesmente acabei não mencionando, porque foquei assim quase que estritamente no conteúdo da Kate Hudson. Eu gosto muito de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu estudo muito contos infantis, né? Tenho diversos livros aqui voltados para isso, como esse aqui, que se não me engano é emprestado. E tem mais alguns, tem mais um importante, pelo menos, que agora eu não sei bem aonde tá, que é o Feminino nos Contos de Fadas. Tem algumas coisas em PDF também. Tem um famoso, que inclusive é mencionado bastante pela Kate Hudson, que agora eu não lembro, que aí é um menino, é Batalin, alguma coisa assim. Mas enfim, é um conto que eu sempre recomendo para as pessoas, porque ele fala muito desse momento de vagar pelo deserto, né? Um conto que se chama... Ele tem vários nomes, na verdade, mas ele é um conto sobre a mulher foca. A mulher que pega a sua pele, e ela é uma mulher e é uma foca. E aí ela se apaixona por um ser humano, e aí ela tira a sua pele de foca, enterra em algum lugar e vai viver com esse ser humano. Só que aí ela sabe que ela tem que voltar para a natureza selvagem dela, que é lá no mar junto com as outras focas. E aí o que ela faz?
ela tem certeza que quando chegar esse momento, quando vier essa sequidão, como fala a Clarissa, essa necessidade de buscar o seu eu verdadeiro, a sua capacidade de expressão, o que ela vai fazer? Ela vai lá, vai pegar a sua pele escondida, vestir e voltar para o mar, né? Só que o marido dela não quer que ela faça isso. O que ele faz? Ele esconde a pele de foca dela. Então o tempo vai passando, ela tem um filho, e aí por fim ela não consegue mais voltar. Até que o menino ajuda ela a achar essa pele de foca, devolve para a mãe, porque ela já está num estado assim que ela não tem capacidade de criação nenhuma, né? E aí ela volta para o mar. E esse menino é o que a Clarissa chama de um ser medial. Ele é meio a meio, né? Então ele é capaz de viver debaixo d'água, coisa que o marido dela não consegue. E ele é capaz de viver entre os homens. Quando eu leio essa história, eu sempre vejo um pouco ali na criação, né? E do próprio processo criativo em si. Essa capacidade que o processo criativo tem de fazer com que a gente entre em contato com a nossa verdadeira essência e, ao mesmo tempo, com que a gente transite no mundo. Então, assim, eu acho que quando você tira a sua pele de foca e entra nesse mundo, que seria um mundo dependente, né? Aquele mundo que te prende de alguma forma, que te coloca dentro dos conformes e não deixa você honrar a sua verdadeira essência. Eu acredito que você começa a ressecar. E a mulher, que é muito de fases, a mulher realmente é de fases, o feminino requer esses períodos, essas fases, né? Então, o aspecto, acho que, da nossa consciência, quando a gente é muito ligado à criatividade, quando a criação, o aspecto criativo é muito forte na nossa natureza, esse aspecto feminino, ele se manifesta dessa forma, assim, de uma maneira que mexe profundamente com você, que te deixa realmente se sentindo podado, reprimido, se você não se expressa. E você tem que voltar. E quando, no caso da história da foca, quando ela tem esse filho, esse ser medial, que para mim representa a obra e ao mesmo tempo o próprio processo criativo, ela gera um meio termo, né? Ela gera uma criatura, uma terceira criatura ali, que consegue transitar nos dois mundos. Essa coisa de transitar entre os mundos, para mim, também está bem presente no meu trabalho e é bem importante para a essência das coisas que eu faço. Eu percebi isso, assim, até na hora de definir o nome da minha empresa, que se chama Iris Studio. As pessoas podem pensar, eu sempre explico isso, é por causa da Iriene, né? Iris, algumas pessoas me chamam de Iris, mesmo que eu corrija, não adianta, fica o Iris, mas não, eu procurei na mitologia grega um personagem que representasse todos os psicopompos, todas essas criaturas que nos processos mais internos e quase que infernais, né, transitam por todos os estágios da existência, assim. Geralmente os psicopompos, eles estão lá no Hades. E algumas dessas criaturas são os mensageiros, né? Hermes é um deles. Ele é considerado um psicopompo, ele é um deus, mas ele tem autorização para transitar. Como ele é um mensageiro, ele transita por qualquer lugar, ele vai para qualquer espaço. E, inclusive, tem passagem livre pelo inferno, pelo Hades, né? E aí eu pensei, mas eu não quero uma imagem masculina para representar o meu negócio, né? Eu quero uma figura feminina. E Hermes é do panteão patriarcal, né? No panteão matriarcal, o panteão anterior das divindades primordiais, a deusa Íris que era mensageira dos deuses. Daí, com a ascensão de Zeus né, com esse acontecimento do patriarcado, ela foi meio que rebaixada ali a copeira dos deuses. Ela ainda é mensageira, né? Ela ainda faz esse trabalho, mas isso agora é mérito, é atributo de Hermes, mas era dela.
né? E por isso eu escolhi Íris. E ela vai a qualquer lugar. Então essas são as criaturas que transitam por qualquer espaço. Elas vão e voltam. E o processo criativo às vezes é infernal, né? A gente às vezes mergulha num processo criativo e é doloroso. Para algumas pessoas é um sofrimento esse processo criativo. Então acho que essas figuras que são capazes de ir ao inferno e voltar, para mim elas são essenciais para qualquer processo. E aí esse ser medial que transita entre os mundos, nesse conto em especial, ele é bem especial para mim, justamente por isso. Porque aí a gente sai dessa esfera mitológica e a gente entra numa representação, numa simbologia que torna muito mais fácil a gente vincular o nosso trabalho, né? Então, quando a gente cria algo, quando a gente mergulha no processo criativo, cria algo, entra nesse nosso mundo interior, que não tem mais que ser secreto, ou que pode ainda ser secreto, e a gente traz algo, a gente começa a criar esse ser medial, esse ser que nos liga ao nosso interior, mas que também nos liga ao mundo exterior, se a gente colocar ele para o mundo. Por isso que é importante a gente trazer o nosso trabalho para o mundo. Eu acho um pecado você se dedicar, você produzir e você não trazer a sua arte para o mundo. Pode ser que, acho que existem muitos casos em toda a história aí que as pessoas não conseguem nem compreender o teu trabalho naquele momento. Mas em algum momento a humanidade vai tirar proveito, alguém vai ser tocado por aquilo, e em algum momento você vai ser reconhecido. E é isso. Hoje era o dia das perguntas, né? Isso foi só uma introdução, porque era o que eu queria muito mencionar, essa questão do ser medial, e que eu acabei esquecendo. Quem que vai fazer? Quem que trouxe a primeira pergunta? Alexandre, você que falou que tinha uma lista. Comece aí, eu compartilho a tela com você. Cadê você? Apareça. Tá aí? Você quer só escrever ou você quer fazer ao vivo a pergunta para mim? Jorge, você que tinha tantas questões, sobrou alguma ainda? Não? Caramba! Ah, tem alguém aqui, vamos ver. Quem se candidata a aparecer no vídeo e me fazer a pergunta ao vivo? Vamos convidar o meu sobrinho e ver se ele aparece. Acenem para mim, levantem a mão quem for o próximo. Tem perguntas, Jorge? Oi, Alexandre. Oi, Tudo bem? tudo. E aí, quais são as suas perguntas? Eu não preparei pergunta, Seus mas comentários. alguns comentários. Eu queria comentar sobre, primeiro, o mood board, né? Eu produzi ele aqui, não sei se dá pra Ai, ver. que bom! Ai, que maravilha! Eu só Aí não eu vou sei se tá ver. certo, mas eu produzi. Não, eu não consigo ver em detalhes daqui. Aham, Eu vou querer que você me mande uma foto disso depois para eu dar uma estudada, daí eu te dou um retorno. Mas você pode explicar tá. pra gente o que você colocou nele. Depois eu olho Ah, com atenção, mas agora você explica. aham. Aqui eu fiz uma representação do que seria o meu espaço secreto, né? Onde eu produzo o que eu gosto de produzir, onde eu me sinto bem produzindo, que seria a poesia, a escrita, a música, que é as áreas onde eu me sinto bem produzindo, né? E algumas inspirações que eu tenho. E por fora eu fiz o desenho do mundo dependente, né? Que é, às vezes, as inseguranças que a gente tem. E uma coisa que eu queria tentar é que tu disseste na primeira aula da professora que tu fez a poesia e ela não disse que não era, né? E eu tenho uma coisa que é bem parecida com isso, porque eu lembro quando eu comecei a escrever, quando eu era pequeno e eu comecei a escrever, eu a minha professora ela pediu para escrever um texto, eu não lembro direito como é que era o texto, mas eu fiz um texto fantástico, como eu gosto de escrever, com criaturas fantásticas, magia e muita coisa assim fantasiosa, né?
E eu cheguei para ela e entreguei aquele texto, e ela leu o texto e ela falou para mim, isso tá bom, mas não é isso, você não pode escrever desse jeito, você não pode escrever criativamente. Ela falou, você tem que ser menos criativo, você precisa botar os pés no chão, escrever uma coisa que seja real. E eu olhei para ela e eu não sabia o que falar, né? Porque, poxa, eu tinha escrito um texto que eu achava fantástico, né? E daí, tipo, me desestabilizou completamente, né? E eu acho que a partir daquele momento eu comecei a escrever textos mais realistas, né? Embora eu quisesse me expressar de modo diferente, eu não conseguia, porque eu tinha aquele bloqueio que ela tinha, né? Me colocado. E, por muito tempo eu tive isso, né? Agora, hoje em dia, que eu consigo dar asas para minha criatividade e compor e fazer minhas poesias, os meus livros, né? Que às vezes está ali no meu mundo secreto e eu tento lutar com o mundo dependente, né? Alguns momentos a gente entra em atrito com o mundo dependente e, e a gente está ali, né? Entre esse mundo dependente e o mundo secreto. Você acha que esse teu mundo dependente, ele é só a tua insegurança, que é normal, todos temos um monte? A gente vai acumulando quando vai ficando mais velho. Ele é só ele é só algo interno, ou você acha que o exterior também te cerceia de alguma forma, né? Vamos chamar do teu contexto social de alguma forma, tem algo te cerceia, algo te limita? Olha, eu tenho muita relação assim interna, né? Mas eu trabalhei isso muito tempo, principalmente no ensino médio. Eu dou graças a Deus que eu tive professores e mentores assim que me ajudaram bastante nesse quesito de trabalhar o meu eu interno em relação à arte. E hoje eu consigo mostrar para as pessoas sair, né, com a minha arte. Mas eu ainda tenho essa insegurança em relação, acho que, aos sonhos dos outros, né? Tipo assim, eu me coloco muito no lugar dos outros. Eu falo, bah, eu posso ser escritor, mas e daí o que que vão pensar de mim, sabe? Eu posso mostrar os meus livros, publicar os meus livros, mas e aquela pessoa que dizia que eu tinha que ser assim ou assado, como é que fica, né? Eu tenho muito essa relação com os sonhos dos outros e muitas vezes eu acabo me privando dos meus próprios sonhos. E com a ideia de sucesso que os outros têm também, né? É, E isso aí. aí a gente embarca nisso. Ai, que bom. Então, sobre essa questão desse caso que aconteceu lá quando eu tinha 8 anos. Eu era muito pequena, então eu realmente não lembro. Provavelmente eu nunca mais tentei escrever nada que eu achasse bonito e criativo também, até eu ter 14 anos. E aí a adolescência é um momento terrível, né? Ou você põe É. para fora ou você explode. Então, eu já tinha criado meu mundinho secreto, a poesia é para mim, eu não preciso mostrar para ninguém. E eu voltei a escrever, mas provavelmente eu tive aí esse período que eu também não fiz nada. Que bom que você se segurou, mas você chegou no momento que você botou para fora. O que acontece? Existe a questão do contexto, né? Eu ainda no meu trabalho artístico, eu ainda lido muito com isso, porque você trabalha muito com editais, você trabalha com estatutos que você tem que seguir para você conseguir ter o trabalho em determinados espaços. E aí você tem que responder de acordo com aquela norma, com aquela regra. Às vezes eu tento ser criativa, ou às vezes até honesta demais. E aí o que acontece? Eu dou com os burros na água. Eu ainda estou aprendendo a adequar a minha linguagem, digamos assim, social e a saber em que espaços eu vou poder usar a minha linguagem criativa. Quando a gente é muito jovem, eu acho que a gente não tem muita dificuldade de saber como focar isso mesmo. E é natural, você não tem, eu não tinha que ter essa noção aos 8 anos. E nem você, quando foi apresentar os teus trabalhos. Mas isso vem sendo construído. O problema é a maneira como vem sendo construído dessa forma drástica. Não, você não pode. Não é assim, sabe? E eu coleciono histórias de professores e mestres que foram terríveis, porque olharam um pedacinho do que eu fazia ou algo fora do contexto. No meio acadêmico, eu fiz, até tem o Rui, acho que a Ruth, que estão aqui agora, que são do BDE, eu fiz um projeto para letras, para academia, para o mestrado, que era, assim, levei 6 meses trabalhando nele.
No primeiro artigo que eu escrevi, eu retomei o assunto, eu falei do BDE, eu não lembro mais qual que era o foco, mas era dentro do assunto do bar do escritor, que eu queria trabalhar na pesquisa, e ele teve uma nota baixíssima, foi considerado fantasioso. Isso é muito fantasioso, porque assim, né, eu estava falando de poesia, eu fui embarcando, acho que a linguagem foi ficando mais poética, a ponto de ter uma frase minha, que a pessoa que corrigiu falou assim, isso aqui tem que estar entre aspas, você tem que fazer a citação direito. Eu pensei, mas isso não é uma citação, essa é uma fala minha, sabe? Mas ela achou, não sei qual foi a interpretação dela. Então, assim, o problema às vezes é o contexto, é a gente saber para quem a gente está falando. À medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo. E a partir do momento que você tem um foco claro do que você quer fazer, fica muito mais fácil filtrar essas, vamos chamar de críticas que vêm, né, ao nosso trabalho, porque as pessoas acham que a gente tem que ser certinho dentro da forma, fazendo o que eles esperam da gente, as pessoas não têm uma sensibilidade para a nossa criatividade ali naquele momento. Às vezes você vai ter que bater naquela pedra ali 1 milhão de vezes até a pessoa perceber quem você realmente é. Por isso que hoje eu falo muito da importância, eu tive mestres fantásticos, alguns não têm nem noção do que eles significaram para mim. Como o que eu mencionei no primeiro dia, que é o Vinícius Berlendiz Figueiredo, talvez chegue essa notícia até ele. Esses tempos eu tentei fazer uma disciplina isolada com ele e não consegui concluir, foi uma vergonha, porque eu estava muito atarefada, mas ele ainda é um professor fantástico, ele ainda está ali, e ele não faz ideia do impacto que teve sobre mim. Eu não sei se na UFPR ainda não tinha um sistema de projeção moderno, ou se ele tinha prazer em carregar os livros, mas o professor chegava com 2 malas enormes de livros maravilhosos, e eu pensava, eu quero isso, eu quero essa beleza na minha vida, eu quero pintar assim. E algumas imagens eu reconhecia da Bíblia da minha mãe, né? Alguns artistas eu sabia o nome porque eles estavam na Bíblia da minha mãe, porque eu não tive a formação que vocês, que são mais jovens, já tiveram, né? Uma formação mais completa, com uma ênfase um pouquinho maior em arte, com uma introdução à filosofia. Eu não tive nada disso. O meu ensino foi bem precário na escola pública. Então, eu tive momentos fantásticos e momentos terríveis como esse. A gente tem que aprender a ter foco para poder lidar com eles. O que mais que você tirou de positivo disso? Ou de negativo? Ah, sei lá, eu queria fazer uma pergunta. Não uma pergunta, mas um esclarecimento. Tá. Tu tinha começado a explicar sobre quando a gente já não cabe mais dentro do nosso espaço secreto e ele começa a entrar em choque com o mundo dependente. Que tu disse que tinha sinais que identificavam esse choque, né? E eu não peguei ali direito como é o que eram esses Então, sinais, esses possíveis sinais. existem momentos na teoria literária, né, que você é meio que pego brilhando. Por quê? Você já está saindo do teu mundo secreto. Eu não sabia que você escrevia poesia. Quando você falou para mim que você tinha um livro pronto, eu pensei em conto, em romance, eu jamais imaginei que fosse poesia. Aí quando eu fui ler, ai, é poesia, que incrível. Você já está se mostrando, você já está brilhando, você já não cabe mais nesse mundo secreto. Eu acho que esse é o teu primeiro sinal, né? Provavelmente as suas vontades já estão colidindo. Até onde eu sei de você, você queria ir estudar em Harvard e estudar alguma coisa ligada à biologia. Eu imagino que agora você já está repensando isso. Tá. Não é recomendando, pelo amor de Deus, não quero influenciar na sua decisão. Mas eu imagino que para você se assumir é porque isso já se tornou mais forte em você. Você tá concordando aí? Né? Então, esses são os sinais. Você já foi pego brilhando, você já não cabe mais naquele mundo. Provavelmente a hora que você chutar o balde e disser eu vou, sei lá, vou estudar literatura, ou vou estudar arte, ou eu vou fazer qualquer coisa relacionada a esse campo, você vai começar a enfrentar as dificuldades. Muitas delas podem ser no seu círculo social, muitas delas podem ser na própria situação econômica e na situação da arte, da literatura no país, porque você vai ter que
achar um jeito de sobreviver disso, que é uma coisa que todos os artistas lutam e lutam muito, e a situação, nesse momento, para a arte, para a cultura, é bem precária, né? Então é isso, você está nesse momento, você está com os dois mundos aí, você está andando de um para o outro ainda, você é jovem e você tem, assim, tudo pela frente. A gente tem que manter um contato mais perto, acho que você vai ser o primeiro desta turma. Tá bom? Tá bom. Pense aí, mais perguntas, manda, e eu vou responder a pergunta do Rui agora, que foi a seguinte que eu vi aqui. Depois de Tá você. bom. Obrigadão. Bom te Eu que ver. agradeço. Também. Depois vou mandar esse vídeo para algumas pessoas que vão ficar felizes de te ver. Tá. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Eu saí. Foi. Rui, respondendo essa pergunta, então, agora. Dentro da abordagem, assim, eu escrevo pouco na voz masculina. Eu tenho 2 poemas na voz masculina. Eu acho até que eu tenho que trabalhar ainda mais os meus personagens masculinos. É meio que natural criar para mim essas personagens que são femininas e que lidam com questões ligadas ao feminino. Para mim é mais fácil explicar contando uma história. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar a Helena, assim, eu sei que eu falo muito de momentos, alegoricamente, de um momento a boneca não é uma alegoria para a depressão. A depressão é um infantil e acho que a depressão humana, né? Que eu tenho muito contato, como trabalhando com arte, trabalhando com pessoas, eu trabalhei com crianças e eu vi N situações assim. A depressão infantil, ela é uma realidade muito dura. E tenho muito contato com profissionais também da área, fisioterapeutas, que foi o caso da homenagem que eu fiz de onde começou a história da Helena Queria o Chapéu, né? E dançarinas, são pessoas que lidam com esses aspectos do feminino, da expressão e do corpo, e que fala muito, muito, e com quem eu converso muito sobre isso. Então, para mim, é muito natural. Mas, para mim, a Helena Queria o Chapéu, ou A Pequena Queria o Chapéu, na versão livro, é uma história sobre a voz, a capacidade de expressão, a liberdade de expressão, né? O você não poder se expressar como você quer é muito doloroso. Como você sabe que a tua maneira é único, é teu, é muito complicado. E assim, quando aquilo foi surgindo naturalmente, tanto no conto quanto no filme, para mim ficou muito claro o quanto eu, como mulher, e quanto as mulheres com as quais eu convivo, são limitadas na sua capacidade de se expressar, né? Há um cerceio constante, né? Eu cresci ouvindo isso ou aquilo, você tem que ser assim ou assado, tem que sentar assim ou assado, tem que falar assim ou assado. Eu acho que me vendo aí, vocês pegam, assim como eu leio as pessoas, acho que vocês estão me lendo muito da minha personalidade, assim, eu não sou uma mulher muito quietinha, que fala baixinho, eu não sou muito delicada, assim, eu tenho uma presença mais impositiva, uma voz que é mais imponente, isso incomoda muita gente. Então eu ouvi muito, você precisa falar mais baixo, você precisa falar assim, você precisa passar uma expressão mais tranquila, você precisa sentar dessa ou daquela maneira. Então, para mim, quando veio a questão da expressão, porque isso para mim é tudo expressão, a maneira como você anda, como você fica de pé, como você senta, como você olha, como você manifesta, complementa na sua expressão aquilo que você fala, né? Isso para mim é tudo do universo feminino que eu venho. E para mim foi natural que eu colocasse o corpo na expressão da Helena. Quando no roteiro ela evolui dentro da jornada interior, a jornada que é só dela no interior da boneca, ela tem uma questão de começar a não usar mais só a mão. Vem o corpo todo, é o que traz confiança e poder para ela. Você sai daquela postura retraída, né? E você assume uma postura mais
que se coloca mesmo no mundo, porque nós, como mulheres, somos levadas a nos tornar quase parte do cenário. Você tem que ser discreta, você tem que ser assim ou assado, e você vai se acomodando ali até que uma hora, se você não se mexer, não reparam que você está ali. E eu vivi isso. Então, tudo ali é muito alegórico, é tudo muito fofinho, não tem essa dor, mas fala dessa dor. E aí, eu escrevi o roteiro, eu comecei a trabalhar, e em função de produzir e tal, a história evoluiu lá do conto para o roteiro, e eu decidi que eu ia fazer um curta independente. Eu tenho até um fragmento dele, mas está não listado no YouTube. Ele não foi finalizado, porque aí eu comecei a fazer muitas coisas e começou a ficar muito difícil fazer ele ao mesmo tempo. E eu estou repensando a forma de trabalhar ele. E assim, como ele é independente e super autoral, sou eu que tenho que desenhar também. Agora, nesse momento, por exemplo, não tem como, eu tenho que trabalhar na graphic novel. E ele se chama Mira. Daí eu pensei, aquela coisa que vem a tua necessidade expressiva, o teu foco, a tua poética e a tua limitação, né? Como que eu vou fazer um curta de animação independente? Eu vou ter que usar papel, eu vou ter que usar lápis, eu vou ter que usar meu desenho, meu tempo, o mínimo de pessoas que estejam dispostas a trabalhar por amor à arte, porque ele é independente, a princípio eu não tenho nenhum investimento a não ser o meu. E eu não vou poder trabalhar com som nesse curta, eu não vou ter diversos recursos ali para colocar som, para fazer dublagem, para fazer legenda, então eu estou bem limitado. O que eu fiz? Eu criei a história de uma mulher chamada Amira, eu adoro dança, sempre quis dançar e nunca consegui me dedicar à dança, estudar dança, dançar de fato. E aí nessa história, a relação dela é com o olhar, né? Então, a câmera é o olhar, e ela começa a se relacionar com essa câmera, tem a questão toda da invasão, é uma animação, né? Então, é um desenho, mas o enquadramento, que seria a câmera, é esse olhar. Então, tem toda a questão do quando o olhar se torna invasivo e quando ela se percebe dele. É uma questão muito, muito presente na nossa atualidade. Porque daí esse olhar invade, esse olhar entende que ele tem mais direitos, já que ela está ali dançando, tecnicamente se exibindo, né? Se mostrando, ele tem mais direitos do que se imagina. Então, a linha do desenho enrosca no que seria esse olhar, ou no canto, ou no frame, ou no enquadramento, e desfia a saia dela. Aí tem um momento de fúria, tudo representado pela linguagem visual, pelo grafismo, e aí ela tem que se encontrar de novo e se acalmar e achar de novo o seu equilíbrio para lidar com essa invasão, assim. Isso também veio muito natural, porque também eu acho que é muito do universo feminino, essa questão de você lidar com o olhar do outro, com o sentimento de, às vezes, direito que as pessoas acham que tem quando uma mulher se mostra, quando uma mulher dança, quando ela posta uma foto de biquíni ou um decote, ou quando ela resolve se maquiar e aparecer, ou quando ela faz um vídeo mostrando os joelhos e os cotovelos, e as pessoas entendem que tem mais ali do que deveria ter e acham que elas têm mais direitos e elas se sentem livres para falar isso ou aquilo. Tudo isso eu acho bem... É como eu consigo colocar esse universo feminino. E aí, quando eu fui para Scarlet Moon, eu acho que daí já volta a um trabalho mais para um público mais jovem, mas eu sempre acredito que as minhas histórias, assim, elas ressoam em todas as idades. Aí, quando eu fui para Scarlet Moon, eu voltei para esse universo feminino, porque eu quero lidar com a questão da sombra, do sonho, né, lidar bastante com a magia. Esse universo que o Alexandre estava falando que ele gosta é o que me atrai também, porque eu consigo falar de coisas bem profundas e doídas, de crescimento e transformação, né? E é incrível, mas em Scarlet Moon tem muito essa questão do mundo secreto e dos vínculos que a gente faz nesse nosso mundo secreto, o que leva a gente para esse mundo secreto e o quanto ele é importante no nosso crescimento. Todo o crescimento da Luna é através desse mundo secreto e da interação com a Scarlet, esse personagem que ela cria lá e que ganha corpo no mundo real. Mas vai ter um momento, acredito eu já tenho me preparado para isso, em que a Scarlet vai ter que deixar de existir, porque ela é parte da Luna,
E o quanto a gente vai amar Scarlett no decorrer, eu, pelo menos, e acredito que quem lê a história no decorrer da história, e como entender que daí ela deixa de ser parte da história para ser só parte da Luna, de alguma forma, né? Eu tenho me preparado bastante para isso, porque para o crescimento da Luna, ela tem que deixar de existir. Então, eu sei que esse processo de sair do mundo secreto e entrar no mundo real, um ser íntegro e dono do próprio processo criativo, ele é, sim, trabalhoso e doloroso. De certo modo, a Scarlett Moon e a Luna vão fazer isso, assim. Talvez por isso, para mim, seja tão natural falar dessa estrutura narrativa e colocar isso na vida do artista, porque para mim é bem presente. Tá aí. Tá respondido, Rui? Ou ficou alguma dúvida? Deixa eu ver o que mais. O Jorge agora. Peraí. Jorge, você quer perguntar no vídeo ou quer que eu leia a sua pergunta? Não sei se eu consigo ler agora a sua pergunta. Deixa eu ver. Aqui estou, eu não consigo... aqui. Estou tentando colocar minhas criações ao público, mas acredito muito que ainda deveria melhorar, e por isso me sinto retraído em publicar, achando que ainda não estão de acordo. Isso acho que acontece com todo artista. Sabe aquela história de aquele frio na barriga que o ator sente antes de entrar no palco? Eu acho que eu já ouvi várias entrevistas de grandes artistas, acho que, assim, posso falar besteira, mas acho que já ouvi isso da boca da Fernanda Montenegro. Se não tiver esse frio na barriga antes, né, complica. Não, cadê a emoção do trabalho? Já se tornou mecânico, né? Eu acho que todo momento em que você vai expor algo novo, você vai se colocar para o mundo, eu acho que surge esse medo. A questão é o quão preparado você está para lidar com medo e o quão preparado você está para lidar para recepcionar, né, as opiniões que virão desse trabalho. Porque você não vai agradar todo mundo, né? O que você tem que também medir é o quanto você vai conseguir se satisfazer com esse trabalho ganhando vida, independente do que vier de negativo. Positivo e negativo sempre vai ter, né? Se você esperar apreciação 100%, né? Não, eu acredito que você só vai sofrer. Mas sim, um trabalho, a gente vai conseguir lidar com esse negativo quando a gente está perfeitamente seguro do que a gente está apresentando. É o que eu falei, não lembro se ontem ou anteontem. Eu tentei várias vezes ir mostrando o meu trabalho, E eu percebi, quando eu entrei em contato com essa estrutura narrativa, que foi quando eu me senti segura de que era isso que eu tinha que fazer, que esse era o caminho, que essa era a linguagem que eu tinha que adotar e que eu estava fazendo certo. Eu ouvi várias críticas. O roteiro de Scarlett Moon como série fez parte de um núcleo de roteiro. Tinha opiniões boas e opiniões ruins. Tem gente que acha que eu devia mudar isso ou aquilo, que eu devia trabalhar mais, que eu devia fazer um longa-metragem só, que eu devia... N coisas. Eu sei o que eu quero. E eu avaliei e ainda considero tanto as opiniões positivas quanto negativas na hora que eu vou trabalhar o roteiro, que agora eu estou adaptando para o quadrinho. E ele já mudou porque eu também mudei. Algumas coisas você amadurece, você vê que funcionam melhor ali, daí a linguagem do quadrinho requer adaptações também. Provavelmente, quando ele for se transformar numa série de animação, ele mude, talvez ele ganhe mais conteúdo no futuro, mais do que eu previ para graphic novel. E não venha nem através de mim, podem entrar outros roteiristas criando mais conteúdo, por que não? Mas a essência da história está ali, o que eu queria contar está ali, o que eu acredito que vai tocar as pessoas está ali. E acho que fica mais fácil você achar essa essência quando você achou o fio condutor de toda a tua trajetória, a tua poética, o teu foco criativo, aquele que é o teu verdadeiro chamado, aquele que se você vai fazer quadrinho ou vai fazer animação, né? Vai fazer cinema ou vai transformar isso só num livro, o livro tradicional, ou se você vai fazer poesia, mas o teu foco criativo está ali. Você vai transitar entre linguagens, não que você está falando do mesmo assunto, você está trabalhando
o teu foco criativo em diversas linguagens, produzindo produtos independentes e cheios de significados, mas você achou a tua estrutura, você achou o fio condutor de tudo isso e o que amarra e o que te permite transitar entre as tuas habilidades e os teus interesses. A gente tem muitos artistas hoje, tipo, quando eu estava trabalhando o roteiro da Scarlet Moon, estava no núcleo de roteiros, né? Eu falava muito do... Agora vai me fugir o nome do cineasta. O maravilhoso cineasta Guilherme Del Toro, que alguns vão conhecer aqui o Labirinto do Fauno, aquele do fundo do mar lá que eu esqueci o nome, que é interessante, mas na época eu estava apaixonada por uma série de animação chamada Caçadores de Trolls, assim, que tem vários universos se encontrando ali também. E eu usava muito como referência. Ele faz live action, ele faz animação, né? Ele produz, embora não esteja diretamente ligado. É baseado no livro que ele escreveu, Caçadores de Trolls é dele. Então, ele transita entre as linguagens e ele expressa o que ele quer expressar. Ele não está preso. Ele não está proibido de publicar um romance policial, se ele quiser. Ele pode fazer live action a hora que ele quiser, se ele quiser fazer um documentário, se ele quiser fazer uma graphic novel, eu tenho certeza que ele consegue. Mas ele preferiu fazer um livro ilustrado que se transformou numa série de animação. E é isso, ele sabe qual que é o foco criativo, a linguagem alegórica que ele usa para falar dos assuntos que fazem ele sentir um ser humano atuante, vivo, e que resolvem as questões internas dele e a relação dele com o mundo. Essa é a unicidade do olhar que eu acho que as pessoas vêm buscar. Essa é a autenticidade que a gente pode dar para o mundo hoje em dia, porque a gente não consegue mais criar algo original. A roda já foi inventada, o cinema foi inventado, a fotografia já existe. Mas a gente consegue dar essa unicidade do nosso olhar e da nossa percepção. Agora deixa eu ver se eu sei desfixar aqui o comentário. Aqui, consegui. Quem mais tem perguntinhas? Eu respondi, Jorge, ou você tem mais perguntas? Alguém tinha pedido para participar. Ruth? Ruth? Ai, que bom, vou ver a Ruth. Quanto tempo? Alguém falou alguma coisa dos poemas aqui, peraí. Oi, Ruth. Eu só tô vendo os teus contornos. Você tá contra a luz, mas mesmo assim tá linda. Sabe o que é? É que eu tô atrelada aqui à tomada porque o meu celular tá com a bateria terminando. Mas tô adorando te ver. Não é uma reclamação. Ai, que delícia. Adorei. Essas pessoas são muito boas. Me diga uma coisa. E os projetos mais coletivos? Digamos assim, que você tenha um projeto em dupla ou envolvendo outras pessoas, mais pessoas. Como é que funciona isso na questão do fio condutor desses projetos? Enquanto eu estava trabalhando no ateliê, a gente sempre tinha projetos coletivos que envolviam poéticas coletivas, mas mais voltado para as artes visuais. Tanto com criança quanto com os adultos, né? Tem alunos meus que estão aqui, tem ex-alunos meus que acho que estão aqui, tipo a Pri, que agora está na Belas, já é uma artista consolidada. Ai, que chique. E aí eu lancei no ano passado, em parceria com a Cinemateca e vários artistas daqui, um projeto chamado LESH, Laboratório de Animação, Stop Motion e Hibridações. E o LESH era para acontecer de forma independente na Cinemateca esse ano, ia começar em abril. E era um projeto de produção de animação e pesquisa, né, com ênfase em produção. Então a ideia é que até o fim do ano, as pessoas, dentro de alguma das linguagens da animação, que são várias, produzissem pequenos curtas. E eu ia estar ali orientando e acompanhando e produzindo. Ia ter... agora até me foge o nome das pessoas. Eu não vou citar, eles sabem quem eles são e tá no meu feed o cartaz.
porque eu vou esquecer, assim, dar um branco nessa hora. Mas, assim, pessoas incríveis envolvidas e super empolgadas, e aí veio a pandemia, e esse projeto coletivo caiu. Ele deve retomar ainda, não está descartado, mas não pôde acontecer esse ano. E a gente depende muito de editais para esses projetos, assim, né? E ele teve uma pontuação incrível, incrível no último edital que ele participou. Teve uma nota de 85. Só que a maioria, tinha muita gente com nota acima de 90, acima de 85, e assim a gente não ficou entre os aprovados para receber os fundos para bancar o projeto. Então, eu agora, assim, estou com tanta coisa, estou tão centrada na graphic novel, mas eu venho amadurecendo a ideia, assim, de buscar um apoio privado para o projeto, para ele acontecer independente no ano que vem, como a gente tinha previsto esse ano, mas com mais suporte do que a gente ia ter, que ia ser só das pessoas envolvidas. Mas ele vai acontecer. Ele ia ser um encontro semanal e ia resultar numa exposição final, numa mostra de filmes incríveis, assim. O outro projeto coletivo que eu tinha era a gente fazer um documentário do BDR. Que daí, primeiro eu levei para ler, ia ser um tema de pesquisa, eu queria levar o Bar do Escritor para a academia, levar o que eu admiro para discutir na academia, e assim, foi super bem recebido, apesar da minha nota terrível, quando eu fiz o artigo dentro da disciplina, eu fiz uma caca porque eu perdi o dia da entrevista. Eu confundi. Eu achei que era, tipo, hoje, que era amanhã, e fui feliz, cumpri minhas obrigações, e era hoje. E aí a pessoa que seria minha orientadora me falou: que pena que você perdeu a entrevista. Eu falei: não, mas é amanhã, como assim? E aí que eu olhei 500 vezes o calendário. Foi muito triste, aquele ano foi terrível. Aí no ano passado eu propus para o mestrado de novo um projeto de fazer um documentário. Mas como eu ia fazer sem recurso, eu pensei em fazer algo remoto. Ainda não sabia nem direito como, pensei em pedir apoio para as pessoas, em orientar as pessoas em como, né, documentar a própria vida e depois juntar esse Frankenstein. Obviamente que isso seria direcionado, orientado, mas que para dar uma unidade para o trabalho. Mas também não fui aprovada no mestrado. E daí, sem o suporte do mestrado, falta tempo, né, para eu me dedicar a esse documentário. Aí é um projeto que está na gaveta, assim. E agora eu abri a possibilidade da mentoria dentro desse projeto que eu estou apresentando aqui dos criadores plurais. Mas ainda é um trabalho individual. A ideia é que no futuro a gente consiga criar uma rede. Até março, eu vou lançar uma galeria virtual para poder divulgar os trabalhos que a gente tinha exposição programada aqui agora, e que os espaços estão todos fechados, né? Não tem como fazer. Então, eu estou organizando essa galeria, já tem algumas pessoas para os primeiros expositores, mas também não consigo me dedicar 100% agora, vai ser a partir do comecinho do ano, ali, passando o período de Réveillon. Quantas pessoas forem para o Carnaval, eu vou estar trabalhando na galeria, para ela ser lançada em março. E é isso, é o que eu consigo, é o que eu consigo, assim. É complicado produzir cultura no país, né? Você depende muito do apoio das instituições públicas, né? Dos editais, para fazer coisas maiores como o Leste, por exemplo. A gente conseguiria, num curto prazo, fazer independente, mas a gente ia precisar de mais suporte do que só o espaço oferecido pela Cinemateca, né? E aí a pandemia fez a gente deixar tudo... Colocar um freiozinho em tudo, né? Mas muito legal o seu trabalho. Estamos aqui analisando como é que a gente também pode estar entrando aí nessa experiência. E parabéns, viu? Adorei. Olha, despertou tanta coisa em mim. Sério? Vocês pensar em tanta coisa. E depois a gente vai mais para frente conversando. Quem sabe até numa mentoria também. Muito bom. Ai, Muito que obrigada, bom. amei, viu? A gente tem beijo que fazer grande para vocês. 3 vezes para a gente se ver, já que vocês não vêm mais para Curitiba.
Ah, a gente vai. Também a gente deu uma freadinha por causa da história da pandemia, mas a gente está programando ir loguinho, tá? Logo, Tá logo, bom? volta ao normal, ao novo normal, seja ele qual for, né? Mas logo. É isso aí. Obrigada, viu, Ruth? Tá bom. Beijo, querida. Beijo, viu? Tchau. Tchau. Rui, respondendo a sua pergunta sobre os poemas, sim, eu acho que tem muito disso, e eu já ouvi isso antes. O teu poema, ele às vezes ele não é nem feminino, nem, ele não envolve a questão do gênero, é a questão do humano. E isso é uma coisa que para mim é natural. Eu, em ateliê, uma vez estava conversando com uma aluna assim que eu admiro bastante, porque ela é uma grande artista, o nome dela é Nancy, e ela é uma grande artista, é uma pessoa que ela é uns 10 anos só mais jovem que meus pais, e assim como meus pais, na época em que ela estava, né, estudando, ela já ia para a escola grande, adolescente, 14 anos, ela ia fazer os primeiros anos ali do ensino básico, né? E ela estudou até a quarta série. Mas é uma pessoa cultíssima, que lê muito, e ela sempre brinca. Eu já fiz 4 faculdades, porque eu ajudei meus 4 filhos a estudarem. É uma pessoa que ama e que tem uma memória melhor que a minha. Então, tudo que ela lê, tudo que ela estuda, ela memoriza com muita facilidade. Tem uma sensibilidade artística muito grande. Um dia, conversando com ela, a gente chegou à seguinte conclusão. Ela, e acredito que muitas mulheres, nós não agimos e pensamos como mulheres, nós agimos como pessoas. E aí, de repente, chega alguém e fala para você, ei, senta direito aí, menina, porque menina não senta desse jeito. Não é assim que uma mulher tem que falar, não é assim que você tem que sentar. Menina não faz isso. E aí, ou seja, alguém te lembra que você é uma mulher. Eu agora, nesses meus projetos de cinema, tipo, eu estou entrando nesse meio, e óbvio que os clubes são fechados, né? E até as pessoas te conhecerem e valorizarem, respeitarem teu trabalho, é mais difícil você se colocar. E eu ouvi, assim, muitas coisas que eu sei que falam da minha postura, que se eu fosse mais dócil, mais feminina, nesse sentido, assim, da docilidade, de ser, como que é a palavra, quase servil e passiva em alguns momentos, seria muito mais fácil. Mas não, eu tenho uma postura um pouco mais impositiva, porque eu não me sinto a mulher que tem que seguir. Eu me sinto uma pessoa que tem projetos. E acho que quando eu escrevo, eu faço isso. Eu me coloco ali como uma pessoa. Eu não coloco gênero. E eu gosto disso em mim. Eu não acho que é. Eu não acho que é ruim ser mulher, eu acho que assim, cada um tem a sua natureza, e essa é a minha natureza. Eu não estou negando o meu feminino, tanto que eu preciso criar, né? O meu aspecto feminino, ele é altamente ativo, e eu estou sempre trabalhando com essas questões ligadas ao feminino. Principalmente, talvez agora que eu estou trabalhando mais com a imagem no meu trabalho, como é a Mira, como é a Scarlett Moon, como é a Helena Queria o Chapéu, né? Que é mais fácil, porque eu uso uma linguagem mais alegórica. Mas na poesia, a poesia para mim sempre foi meio que o meu mundo secreto, né? Então eu posso falar de coisas muito bobas, e as pessoas às vezes acham que eu estou falando de algo muito, muito pesado, ou eu posso falar de coisas muito pesadas de uma forma muito, muito suave, e que as pessoas acham que é um poema de amor e não é. Ou eu posso usar formas de me dissimular ali, e aí eu posso ser só uma pessoa, eu não preciso ser uma menininha, uma florzinha, ou eu não preciso ser masculinizada, porque também isso não está em mim. Então é isso, eu sou uma pessoa, independente de gênero. E é mais fácil refletir isso na poesia. Engraçado isso, né? Respondido, Rui. Tem mais perguntas? E agora? Eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu acho que a gente falou tanto. Alguém mais quer participar? Eu vi que a Evelyn entrou. Evelyn, você quer participar? Tem mais alguém escondido aí?
Tão bom ver vocês aí. Que bom. Então, quem está nos meus e-mails lá, recebeu o meu e-mail sobre a minha mentoria. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo Facebook também, que eu respondo. Alguns vão ter a oportunidade de responder lá no e-mail. Eu agradeço imensamente. Ai, obrigada, Rui. Ai, que bom. Mas acho que isso não é uma questão só minha, não, tá? Porque tipo, a Nancy, voltando à sua pergunta, Rui, a Nancy tem uma diferença aí de... Ela tem hoje, acho que uns 65, 66, espero que eu não esteja aumentando a idade dela. Tem mais de 20 anos de diferença entre nós, assim, né? São de gerações diferentes, e ela pensa da mesma forma, né? Que às vezes ela está agindo, então é uma questão, acho que, de personalidade, não é nem de geração, não é nem de criação, de contexto social, nada. É da pessoa isso, sabe? E é a nossa unicidade. E é como a gente se vê, como a gente se expressa, não sabemos de onde vem isso. Mas tá aí. É isso. Tinha mais tem uma pergunta. Ah, o Jorge Luiz. Quero saber... Nossa, faz 39 minutos que você perguntou. Passagem. A sua pergunta ficou deslocada para mim agora, Jorge. Se você tiver aí, recoloca ela para mim, porque eu tinha respondido aquela questão do medo de sair, né, de mostrar, e aí eu não sei se você colocou mais alguma coisa que eu perdi. Por favor. Que daí eu te respondo, porque não sei te dizer se o seu discernimento de passagem para mostrar ao mundo sua arte está correto, porque eu não entendi qual é esse discernimento. Isso teria que ficar um pouquinho mais claro para eu poder te responder. É isso. Alguém sabe me dizer que horas são para a gente não ser derrubado pelo Instagram, por favor? Que eu não tenho como sair daqui. Eu posso até sair daqui, mas vai ficar um vazio. Não? Todo mundo. Gente, se vocês não tiverem mais perguntas, eu acho que nós podemos encerrar. Eu agradeço imensamente vocês aí, agradeço as participações, estou tão feliz com isso, agradeço as perguntas. Jorge, se você não conseguiu perguntar e não conseguir perguntar ainda, manda para mim lá no Facebook que eu te respondo, tá bom? Recoloca lá a questão para mim. 13h08, vai cair em 3 minutos. Olha que o meu reloginho interno está funcionando bem. Então, valeu, gente. Muito, muito obrigado. Mantenham contato. Quem tiver interesse na minha mentoria tem 30% de desconto agora no Black November, mas vai só até dia 10 esses 30%, depois muda. E entrem em contato comigo. E valeu. A gente se vê de novo aí pelo Instagram. Logo, logo a gente volta, tá bom? Beijos. Brigadão.